Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, que está sempre de braços abertos esperando a visita dos amigos. A minha videoaula de hoje vai falar sobre um assunto que eu já falei duas outras videoaulas e é um assunto realmente que merece uma atenção bastante grande de nossa parte, né? É um assunto que os alunos sentem muita dificuldade, né? E nós vamos tentar ajudá-los mais um pouquinho, num exercício um pouquinho mais complicado. O contexto do nosso assunto está aqui, ó, é um conteúdo de aritmética, né? Ah lá. E o conteúdo, né, o contexto que a gente quer falar é sobre regra de 3 composta. Tá certo? Regra de 3 composta. Olha aqui. Aqui tem o nosso site, tem a explicação bonitinha do que é a regra de 3, a parte teórica, uma série de exercícios resolvidos para vocês, perfeito? O método prático, né, de a gente fazer uma regra de 3 composta, tá? E uma série de exercícios propostos, tá claro? Perfeito, então? Mas o que eu vou fazer com vocês hoje é a nossa resolução, né, de uma questão bastante interessante. Vamos a ela? Olha só. Regra de 3 composta. Vamos ler então? 3 faxineiros levam 8 dias para limpar um prédio, trabalhando 5 horas por dia. Quantas horas por dia deverão trabalhar 4 faxineiros com o mesmo ritmo do trabalho que os anteriores para limparem o prédio em 10 dias? Perfeito? Tá certo? Vamos lá então, gente. A gente sabe o seguinte. Numa regra de 3 composta, a grande característica dela é a presença de mais de 2 grandezas, né? Vamos ver se esse problema tem realmente, se ela é realmente uma regra de 3 composta. Ó, eu tenho, quantidade de faxineiros, uma grandeza, tempo, segunda grandeza, trabalhando 5 horas por dia, jornada de trabalho, terceira grandeza. Então nós temos realmente uma regra de 3 composta. Perfeito? Eu tenho a minha primeira sentença, que eu acabei de ler. Vamos ver a segunda sentença. Quantas horas por dia, ou seja, qual é a jornada? Deverão trabalhar 4 faxineiros com o mesmo ritmo de trabalho para limparem o prédio em 10 dias. Olha aqui a grandeza tempo, perfeito? Então a gente deve começar na nossa segunda grandeza, na grandeza que contém a incógnita, para que a gente possa montar, né, devidamente a nossa regra de 3. Olha só, eu sei que a incógnita é jornada, né? Número de horas por dia. Então eu coloco sempre aqui, ó, x. Aqui é o local da segunda sentença e aqui é o local da primeira sentença. E as colunas representam as grandezas que eu vou relacionar. Tá claro então? Vamos ver então. Vamos ler então a minha primeira sentença, tá certo? Já defini que o meu x está aqui, tá certo? Jornada, horas por dia, né? É a nossa primeira coluna. A coluna que contém incógnita é sempre a primeira, para ficar mais fácil, mais simples, mais bonito e até mesmo mais elegante, tá claro? Vamos ler a primeira sentença. Ele fala assim, ó. Trabalhando 5 horas por dia, tá? Coloquei aqui porque o x me obrigou a fazer isso, ó. A jornada começa, quantidade de faxineiros, olha aqui, ó, são 3 faxineiros, levam um total tempo de 8 dias. Tá? Minha primeira sentença está montada. Numa jornada de 8 horas, de 5 horas por dia, 3 faxineiros executam um serviço em 8 dias. Perfeito? Vamos então à nossa segunda sentença. Ele pergunta assim, ó. Quantas horas por dia, né? Qual é a jornada que 4 faxineiros com o mesmo ritmo de trabalho limparão esse prédio em 10 dias. Perfeito? Então tá prontinho, bonitinho, montadinho lá. Nossas grandezas, nossas 3 grandezas. E agora a parte mais importante de uma regra de 3 composta, que é a comparação entre grandezas. Para saber se as grandezas comportam-se inversamente proporcional ou se comportam diretamente proporcional. Vamos analisar aqui, gente. Vamos analisar comigo, com calma, porque agora é interessante. Olha só. Eu tenho 3 faxineiros. Eles vão trabalhar 5 horas por dia. Perfeito? E vão executar um determinado tempo. Nota que eu estou comparando a grandeza quantidade de faxineiros e a grandeza jornada de trabalho. Perfeito? E estou mantendo constante a grandeza tempo. Tá certo? Ela para mim é constante, eu não devo levar em conta os valores 8 e 10 de maneira nenhuma. Ela é constante para mim, tá certo? Vamos lá então. 3 faxineiros levarão 5 horas, 3 faxineiros fazem uma obra em 5 horas por dia. 4 faxineiros farão a mesma obra com uma jornada maior ou menor.
Vamos pensar bem, olha só, 3 faxineiros executam uma obra e para tal trabalham 5 horas por dia. Se aumentar a quantidade de faxineiros, vocês concordam comigo? Ó, aumentou a quantidade de faxineiros, eu vou diminuir a jornada de trabalho. Não é, gente? Se eu tinha 3, eu precisava trabalhar 5 horas por dia. Se eu tenho 4, eu posso diminuir a jornada de trabalho. Tem mais gente trabalhando. Então eles podem trabalhar menos tempos por dia. Então, olha só, aumentou faxineiros e vai diminuir a jornada de trabalho. Com isso, eu concluo o quê? Que a grandeza, a quantidade de faxineiros e a grandeza da jornada de trabalho são inversamente proporcionais. Perfeito? São inversamente proporcionais. Definido. Beleza? Pronto, vamos agora para outra comparação. Vou comparar quem? A grandeza tempo, sempre comparando com a grandeza que contém incógnita. Já fiz isso para a quantidade de faxineiros, vou fazer agora a comparação entre tempo e jornada de trabalho. Se eu trabalhar 5 horas por dia, eu levo 8 dias. Perfeito? Tá certo? Se eu disponho de 10 dias, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Vamos raciocinar. 8 dias, eu faço um determinado serviço, não é isso? Ó, com uma jornada de 5 horas por dia. Se eu aumentar para 10 dias, vamos dizer, ó, não precisa terminar em 8 dias não, gente. Vamos terminar em 10 dias. Perfeito? Ou seja, eu tenho mais tempo para fazer isso. Vocês concordam que se eu aumentar o tempo, quer dizer, a disponibilidade de tempo, eu posso diminuir a jornada de trabalho? Perfeito? Ó, 8 dias eu preciso trabalhar 5 horas por dia. Mas se o cara me ofereceu 10 dias para terminar a obra, gente, eu posso fazer isso em quê? Em menos tempo diário, né? Diminuindo a jornada. Então, aumentou o tempo, perfeito? Vai diminuir a jornada de trabalho. Perfeito, gente? Entendeu? Vamos repetir isso rapidinho. Ó. Quer dizer, eu tenho 8 dias e para isso eu tenho que trabalhar 5 horas por dia. Se eu passo a ter 10 dias, eu posso trabalhar menos horas por dia. Isso é claro. Ó, aumentou o tempo, vai diminuir a jornada de trabalho. As grandezas tempo e jornada de trabalho serão inversamente proporcionais. Então, a minha regra de 3 composta contém 2 grandezas que são inversamente proporcionais, claro, quando comparadas à grandeza jornada, perfeito? Que contém a nossa incógnita. E dessa forma, invertendo-se os valores das grandezas inversas, teremos. Como é que é a montagem da regra de 3? É sempre importante isso. Ó. É 5 está para x. Eu vou cair sempre numa proporção. 5 está para x. Assim como o produto das grandezas. Ó. O que está em cima multiplica. O que está embaixo multiplica. Só que, quando elas são inversamente proporcionais, eu devo inverter essa posição. O nome está dizendo inversamente, inverte. Então vamos inverter a posição. De que maneira? Ó, 5 está para x, assim como, olha só, o 4 está embaixo, vai para cima, 4. O 3 que estava em cima vem para baixo, 3. Perfeito? Vezes quem? É inversamente também? Vamos inverter a ordem. Olha só, o 8 vem para baixo e o 10 vai para cima. Olha aqui, ó, o 10 foi para cima e o 8 está embaixo. Então, 5 está para x, assim como quem? 4 vezes 10 está para 3 vezes 8, que são as grandezas invertendo a sua posição. Pronto, gente. Já tenho minha proporção, é só resolver. Vamos tentar simplificar alguma coisa? Vamos lá. O que eu posso tentar simplificar? Olha só, eu comecei simplificando ambos por 5 aqui. Ó. Eu simplifiquei o 5 com o 10, dividindo ambos por 5. 5 por 5 deu 1, 10 por 5 deu 2. Olha aqui, o 1 está aqui e o 2 está aqui. Simplifiquei depois quem? Ó? Esse 4 e esse 8. Dividindo ambos, o 4 e o 8, por 4. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Perfeito? Ainda tem mais alguma coisa para simplificar? Ainda tem, ó. Ainda teria aqui ó, o 2 com 2. Mas como eu não fiz, vamos continuar. Olha aqui. Ó. X, que multiplica 1 vezes 2, dá 2. 2x é igual a 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 2x igual a 6, x igual a 3. 3 o quê? 3 horas. Por que é horas por dia, né? Porque o problema fala em 5 horas por dia, né? E o meu x vai ser 3 horas por dia, tá? E a resposta, a jornada será de 3 horas por dia. Quem falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, agradecendo vocês essa atenção com essa videoaula desse assunto que é realmente uma pedra, né, no caminho de muitos de nossos alunos. E é uma questão que costuma cair muito em concurso público, tá? Regra de 3 composta. Espero que eu tenha ajudado a todos vocês. Um abraço e em breve a gente estará de volta.
Até lá!